grande conhecer vocês. Eu ouvia falar, hoje os meus olhos veem vocês. Isso é muito bom, muito bom. Quero apresentar minha esposa, Zéza, por favor. Essa é a Zéza, a mãe de 3 filhas, nossas 3 filhas casadas, e a avó de 8 lindos netos. Não é isso? Obrigado, Zéza, obrigado. O que eu quero fazer hoje com vocês é primeiramente mostrar qual é o nosso trabalho. Fui pastor, como o Davi falou, por 28 anos. 8 anos em Campinas, estado de São Paulo, e 20 anos em Atibaia, onde trabalhamos juntos ali. E depois entendemos que Deus estava nos chamando para ser missionários em Moçambique, na África. Vocês sabem onde é que fica Moçambique? Não. Eu vou te mostrar hoje. Tá bom? Presta atenção. Então, eu vou explicar para vocês qual é o nosso trabalho em Moçambique. Estamos lá há quase 15 anos. E tem sido um desafio, um aprendizado e uma experiência muito boa. Então, por favor, o Vitor, para mostrar? Chegou aqui, acho que pode apagar uma dessas luzes aqui, só para ficar mais fácil, a do meio. Isso. Então vamos lá. Nós começamos ali com o Ministério Palavra da Vida. É uma missão que trabalha entre as diversas igrejas, principalmente com jovens. E Moçambique é um país onde mais da metade da população é abaixo de 25 anos. Então, é um país bem jovem. Tá certo? Então, vamos lá. Quando eu falo vamos lá, é que você pode mudar. Isso. Aqui é o sul da África e Moçambique é esse país que está aqui. Alguém sabe como é que é o nome dessa ilha aqui? Madagascar. Isso. Você deve ter visto aquele desenho Madagascar, viu não? Não? Isso. Então, Madagascar. E Madagascar fala que língua? Ah, te peguei. Línguas locais, mas eles falam francês. Mas Moçambique é uma ex-colônia portuguesa, então fala português. Certo? Só que português é a língua oficial da escola, do comércio, da rádio, televisão, mas tem outras 33 línguas diferentes locais. Minha esposa, ela aprendeu algumas palavras numa das línguas do sul de Moçambique, dessa parte mais de baixo aqui. Zéza, como é que é? Fala pra gente. Você chega lá na igreja e fala como? Libelili Vamacuelo. Que quer dizer boa noite, meus irmãos. Na Milos te invito lá isso. Que Deus os abençoe, é isso? Não, eu vos saúdo no nome do Senhor Jesus. Ela sabe, eu não sei. Isso. Chiquemo catequista. Chiquemo catequista é que Deus nos abençoe. Isso é a língua xangana. Canimamo. Canimamo é obrigado. Pelo menos uma palavra, será que a gente consegue aprender? Canimamo. Então vamos lá, todo mundo, Canimambo. 1, 2, 3. Canimambo. Isso, Canimambo é obrigado. Tá certo? Então, eles têm muitas línguas. Por isso que o português é fundamental para dar uma ideia de um país só. Um país precisa de uma língua, para ter essa noção. Então, foi para cá que nós viemos. Aqui é o Oceano Índico, aqui é o Oceano Atlântico. Se você for aqui assim, ó, reto, atravessa o oceano, você vai estar lá em Curitiba, no Brasil. Tá? Nós estamos desse outro lado de cá. Ok? Ok, vamos lá. Isso, obrigado. Nós começamos o ministério há 15 anos atrás, na Palavra da Vida, e nós temos 5 áreas que nós trabalhamos ali. Nós temos o trabalho com acampamentos, tanto aonde a gente vive, na capital de Moçambique, que se chama Maputo. E temos o trabalho de evangelismo, eu vou mostrar daqui a pouco, ministério com a igreja local, com juventude, com jovens, treinamento de líderes e também produção de materiais. Vitor, vamos lá.
Acampamento. Acampamento, nós temos 3 lugares onde nós fazemos acampamento de maneira geral. Moçambique é um país pobre. Não é esse pobre que você está pensando. Mais pobre. Mas Moçambique teve a independência em 1975. Quem era vivo em 75 aqui? Quem já tinha nascido em 75? Pai da visão. Quem faz a mesma idade. Mas pouco tempo. E a independência veio com guerra. Depois da guerra da independência, eles tiveram mais quase 2 décadas de guerra civil. A guerra no país acabou em 1994. Eles passaram fome. Teve um ano de 1988, que só tinha repolho para comer. Por isso o repolho lá tem um apelido. Eles chamam o repolho de "se não fosse eu". Porque se não fosse o repolho, o país morreria de fome. Então, é um país muito pobre. Só 30% do país tem energia elétrica. 70% não tem energia elétrica. Até hoje. Tá? 50% de analfabetos. Então, é uma forma de viver, uma forma de pensar muito diferente. E isso quer dizer que não adianta nós termos um acampamento só num local e trazer os jovens. Nós temos que ir até eles. Por isso nós temos acampamentos e, pode passar o próximo, nós temos uma outra coisa que a gente chama de acampa-tendas. Que nós compramos algumas tendas e nós vamos para as vilas. Lá eles têm uma igreja, por favor, próximo. E a gente monta essas tendas do lado da igreja. E de um lado as tendas das moças, do outro lado as tendas dos rapazes, e ali a gente faz um acampamento de 4 dias, 3 dias, porque num país pobre você tem que ir até os jovens, não dá para esperar que os jovens venham até você. O refeitório para esses acampamentos, para esses retiros, é embaixo da árvore, certo? A cozinha são 3 pedras, lenha, e ali eles fazem o almoço, a janta, no mata-bicho. Sabe o que é mata-bicho? O café. Café da manhã eles chamam de mata-bicho. Acho que o bicho dá fome, né? Tá com o bicho da fome, então o café da manhã mata o bicho. E isso já virou um verbo. Eles chegam para você e falam assim: já matabichaste hoje? Porque eles falam que nem português de Portugal, né? Não, ainda não matabichei. Então, é o mata-bicho, tem o almoço e tem o jantar de uma forma muito simples. Muito simples. Isso nós vamos até eles, tá? No final disso aqui vocês vão ver quantos jovens nós alcançamos no ano de 2023. Além do acampamento, Vitor, nós temos um outro tipo de ministério, que é o evangelismo, nas escolas. Temos um programa chamado Escola da Vida, que é levar a vida em Cristo para as crianças. Começamos a falar a respeito de problemas com drogas, problemas de sexo precoce, problemas de cola, que lá não fala colar, fala cabular. Então, enfim, e aí abordamos que a solução para isso não é apenas uma boa educação, é o Senhor Jesus no coração. Então, também pregando o Evangelho, temos mais escolas abertas do que missionários para pregar. As oportunidades são enormes nas escolas para evangelizar. Também temos bastante evangelização nos acampamentos. Nas escolas? Não. É muito. Eu também acho. Vamos contar? Acho que vai demorar muito, né? Outro dia eu conto e eu tento. Hoje é muita gente, não vou contar. Então, as oportunidades são muito grandes. Muito grandes. Tá? Moçambique foi comunista por uns 30, 40 anos, certo?
Então ainda tem uns restos. Mas é um comunismo assim, meio prático. Porque as pessoas que lutaram pela independência de Portugal, lembra que Portugal estava muito ligada à Igreja Católica Romana. O pessoal que trabalhou pela independência tinha estudado nas escolas de origem reformada da Suíça. Então, o presidente passado, num discurso, ele falava assim: eu ia na igreja evangélica com a minha mãe, e se eu ficava do lado da minha mãe, se eu começasse a falar, ela me dava um beliscão, eu tinha que achar onde é que era salvos. Isso era o presidente falando. Então, nós não sentimos nenhuma perseguição, mas sentimos um grande controle sobre tudo. Então, para eu viajar para cá, eu vou ficar mais do que 3 meses fora do país, eu tenho que pedir uma permissão para ficar mais do que 3 meses fora. Então, tudo é muito controlado, tudo tem muita burocracia, tá? São restos ainda desse comunismo. Hoje já é uma democracia com votos e tudo mais ou menos assim. Ok. Além de evangelismo, nós temos o trabalho, Vitor, de Ministério da Igreja Local, que é ajudar nas igrejas locais, principalmente ajudando as mocidades, os jovens e adolescentes das igrejas locais. Treinamos os líderes, discipulamos os líderes, cada missionário discipula um grupo de líderes para ajudar nesse trabalho em cada igreja local. Então, igrejas evangélicas de maneira geral. Aí nós sentimos muita necessidade de trabalhar com treinamento. E nós temos alguns tipos de treinamento. Um deles é o Projeto Timóteo. O Projeto Timóteo é o treinamento de líderes de jovens do país todo. Essa aqui foi a turma de 2024, janeiro. Agora, eu dei 2 semanas de aula e vim para cá. Então, 66 jovens de quase todas as províncias dos estados do país. Estávamos lá na nossa propriedade em Moçambique e treinamos por 1 mês intensivamente esses 66 jovens. Aí sentimos necessidade de também treinar pastores. Então temos um outro projeto chamado Tito. É um treinamento de pastores. Muitos dos pastores lá de Moçambique não tiveram oportunidade de ter treinamento, porque era na época da guerra. Na época de guerra, você não estuda, você não planta, você sobrevive, foge, esconde seu povo. Então, muitos dos pastores mais velhos, tá? São pastores que não tiveram muito treinamento. Os jovens têm mais treinamento. Então, nós temos o projeto Tito, são 3 semanas, uma em março, uma em junho, uma em outubro, por 2 anos, 6 semanas no total, de treinamento de como estudar a Bíblia e como ensinar a Bíblia. Isso, basicamente isso. Então, estamos treinando esses pastores aí. Queridos irmãos, a gente vai criando uma amizade, um carinho muito especial para cada um deles, tá certo? Esse aqui é o vovô Manissa, um dos mais velhos, mal sabe falar português, mas fala pouco, mas quando fala tem conteúdo na maneira dele simples de falar. Projeto Tito. Sim. Então esses são os treinamentos de líderes, e aí nós temos a produção de materiais. Por favor, nós produzimos diário de horas silenciosas, um caderno para devocional, livros de discipulado e também de estudos bíblicos para jovens. Eles não têm basicamente nada. Tudo muito simples, é xerox, tá? Porque eles não têm dinheiro para comprar. Então você tem que fazer muito simples para ser acessível para eles. A maioria das coisas que nós fazemos, eles pagam uma parte, não pagam tudo. Esse
esse manual de estudos para um ano custa 600 meticais. Então, são 30 estudos, uma apostila grande, assim, para um ano inteiro. Alguém, rapidinho aí, 600 dividido por 13, dá quanto? Só para você saber em reais. Pega um celular aí, por favor. 50. 50? 50 reais. É isso? 46 reais. 46. Tá vendo? Quem sabe. Vitor, se não fosse você. Calculadora, né? R$46 é o preço de uma apostila grande para estudos bíblicos para a mocidade do ano inteiro. Tá? E algumas igrejas têm dificuldade de comprar. Não pessoas, igrejas têm dificuldade de comprar. Então, esse é o trabalho. Quem é a nossa equipe? Por favor, Vitor. 23. Em 2023, nós alcançamos 2.831 jovens, com acampamentos e acampa-tendas em diversos lugares do país. Então, isso é muito bom, porque a gente não depende de estar num local só. Nós vamos, tá? E alguns são o Edivaldi, a casa de banho lá na banheira, casa de banho. Casa de banho não tem porta. Vou explicar para as irmãs aqui. Minha esposa, quando chegou numa igreja, quando a gente tinha acabado de chegar lá, falou assim: irmã, onde fica a casa de banho? E aí, na casa do banheiro. Aí a irmã falou assim: necessidades maiores ou necessidades menores? Certo? Número 1 ou número 2? Necessidades menores. Sim. É ali. Ali tinha o quê? Tinha um quadradinho de caniço. Aquele bambuzinho bem fininho, certo? Trançadinho assim. Sem teto. Sem porta. Né? Aquela que você... Aí entra assim. Aí quando ela entrou, eu também assustei quando eu entrei no domo. Só tinha areia. Nem buraco tinha. É o gato. Exatamente. E é ali. Tá rindo porque não é com você. Tá pensando o quê? Aí se for necessidades maiores, tem ali um buraco, uma coisa assim. Tem que acostumar. Isso não pode ser um obstáculo, porque o evangelho é muito maior e muito mais importante. Então, nós temos 11 igrejas envolvidas com clubes bíblicos, que é um ministério com juventude. Nós temos uma média mensal de alunos em treinamento de 143 em todos os nossos treinamentos. E imprimimos e distribuímos os diários devocionais, 1000 diários devocionais em 2023. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do tamanho. 15 anos atrás, nós começamos do zero. E aos poucos estamos indo. Quem é que faz esse trabalho acontecer? Vamos lá, Vitor. Essa é a nossa equipe. Hoje nós somos em 8 casais. Então são 5 brasileiros, 5 famílias brasileiras, 2 famílias moçambicanas e uma família café com leite. Ou seja, ele é moçambicano, ela é brasileira. Tá? Aqui não estão as crianças, porque se tivesse as crianças, não ia caber aqui. Então, Zé e eu, e o Enéas e a Bibi, fomos os 4 pessoas que começamos o trabalho. E hoje, essa é a equipe da Palavra da Vida. Moramos em 3 lugares diferentes para tentar alcançar basicamente o sul de Moçambique, por enquanto. Tá certo? O moçambicano, como a maioria do africano, ele aprende ouvindo. A gente chama de tradição oral. Ele não é de ler.
e escrever, ele é de ouvir. Nós começamos a ensinar no acampamento e a gente se perguntava, como é que eu sei que esse pessoal está entendendo o estudo bíblico que a gente está ensinando? Como é que a gente vai reforçar o ensino que nós estamos dando? Cada acampamento tem um tema. E nós tivemos, então, a ideia de fazer o seguinte. Vamos pedir para os pequenos grupos, ou os quartos, fazerem uma música nova, uma canção, um louvor, baseado no estudo bíblico que nós estamos dando. Tudo novo, porque eles são muito musicais, de ritmo, em que às vezes a gente acha que é meio macumba, candomblé. Não, eles são assim, geral, tá? Crente no Senhor Jesus, tal, tá, o ritmo está neles. Então, nós pedimos para o pessoal criar, para o pessoal fazer essa música nova. E teve um acampamento cujo tema era Jesus basta. Jesus é suficiente, não precisa de mais ninguém. Só Jesus. Não é Jesus mais, não, só Jesus. E então um grupo de meninas, de um quarto, de um pequeno grupo de meninas desse acampa-tenda, fez essa música em Xangana. E a música vai repetir muito assim, Guaianela, Yesu Guaianela. Yesu é Jesus. Guaianela é suficiente. Jesus é suficiente. Suficiente é Jesus. O que você vai ouvir aqui é uma coisa muito básica, muito simples, mas me chamou a atenção que isso aqui, as meninas tinham acabado de compor. Elas levaram mais ou menos umas 2, 3 horas para compor, ensaiar e cantar. O que nós vamos ouvir aqui. Tá bom? Então, a razão é por isso. E com isso, eles vão gravando o que a gente vai ensinar. Por favor, Vitor. A música? Música. Não é essa música, tá? Não, lá no final, Vitor. Vai. Mais um. Aí, esse aí.
horas. Viu isso aí? E a gente fica umas 5 horas tentando ensaiar e não sai metade disso. Já vai gravar. É admirável a capacidade que eles têm de cantar a capela, louvar a Deus com bastante alegria. É admirável. Olhem para nós. Nosso trabalho é grande, a nossa necessidade de mais obreiros é grande. Queremos obreiros, não queremos turistas. Queremos gente que vai trabalhar, porque o trabalho é muito grande. Alguma pergunta antes de partirmos com a palavra? Alguém tem uma pergunta? São muito honestos, né? Eles? Não. São muito mentirosos. Isso que é trabalho de um senhor aqui, parte de lá, e eu estou lançando. Não, eu acho que temos, mas de maneira geral, a mentira é muito natural. Por exemplo, eu tenho um compromisso com um moçambicano e ele fala assim, o nosso compromisso é às 3 horas da tarde. Eu ligo para ele, fulano, 3h30. Aí ele fala assim, já estou chegando. Ele nem saiu de casa ainda. Eu trabalhei, o cidadão que foi para o dono do hotel, mas eu ligava para ele, deixou o corredor. Aí deixou. Quando ele levantou o sapato, ele estava todo engraxado. Aí eu brincando, veio do Brasil para ver, chegou no hotel. Então, na hora do sapato. Ele deixou o sapato de manhã. Ele levantou, ele tinha na hora de comprar outro. Não é. O brasileiro passou a mão. O nosso país Vamos orar. Te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade e liberdade de explicar, anunciar, ensinar a Tua palavra e apresentar a Jesus em Moçambique como aqui também. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, fidelidade, que o Senhor nos dê perseverança. Obrigado porque podemos participar da Tua obra que é tão grande. E pedimos que o Senhor nos dê mais obreiros, mais condições de expandir a obra para o centro e para o norte desse país tão querido. Nós oramos agora pedindo que o Senhor fale conosco através da Tua santa palavra. Por meio de Jesus. Amém. Muito bem. Eu queria chamar a sua atenção para falarmos um pouquinho a respeito de missões. Geralmente, quando a gente fala de missões, nós pensamos muito em quem vai. E, de novo, como o africano não tem muito equipamento, então muitas vezes nós temos que ser muito simples. Então eu vou querer ser bem simples hoje, para relembrar um pouco como é que a gente faz as coisas lá, mas tentar trazer uma mensagem importante para vocês. Abra a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel 30. Olha que interessante. É um trecho que conta uma passagem que se tornou um princípio em Israel. 1 Samuel capítulo 30, versículo 21. 1 Samuel, está aqui? Isso. Eu ia dizer que 1 Samuel fica um pouquinho antes de 2 Samuel, mas não adianta, Vitor, você está mandando um negócio aqui no livro, gostei de ver, isso mesmo. Chegando Davi aos 200 homens que de cansados estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. 22. Então todos os maus e filhos de Belial
dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. 23. Porém, Davi, presta atenção agora. Porém, o rei Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. E agora vem o princípio. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Ou seja, quem desceu e pelejou tem sua parte no despojo, assim como quem ficou com a bagagem. Ambos receberão partes iguais. Versículo 25 diz assim: e assim, desde aquele dia em diante, foi este princípio estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Eu quero aplicar esse princípio, que é o princípio do quê? Numa guerra, eu preciso de gente que vai para frente da batalha e vai lutar e vai fazer o trabalho de soldado, mas também eu preciso de gente que fica guardando a bagagem, gente que fica aqui por trás, preparando todas as coisas para dar subsídios, estrutura para esses soldados. Ambos são necessários. E ambos têm o direito à herança do que eles ganharem na guerra. Esse princípio de que a luta é feita de dois tipos de pessoas e cada um tem a sua função, eu quero trazer esse princípio para missões. Geralmente, nós achamos que missões tem a ver com o missionário que vai. Esse missionário que vai lá para Moçambique e deixa filha, e deixa o seu país e tudo mais. Não, tem os chamados para irem. Mas hoje eu quero conversar sobre como é que é o chamado para ficar. Porque tem os que Deus chama para ir, mas tem uma grande maioria que Deus chama para ficar. Só que assim como quem tem o chamado para ir tem a sua função, tem que ir lá para anunciar Jesus, o Evangelho de Jesus, ensinar a Bíblia e não ensinar a nossa cultura, ensinar o que Jesus mandou. Ele tem a sua função, quem vai, quem fica também tem a sua função. E como eu entendo que muitos de vocês são chamados para ficar, talvez alguns são chamados para ir, hoje eu quero conversar com a maioria. Você que não foi chamado para ir, para os índios, para os japoneses, para a África, para a Ásia, para a Europa, seja onde for, qual é o seu trabalho? Porque, queridos, missões é trabalho de toda a igreja. Não é o trabalho de um ou outro. Todo mundo tem que estar envolvido. Cabe a nós tirarmos os olhos do nosso umbigo e olhar o mundo como um todo. Porque Deus amou o mundo. Não amou a Maria, não, só. Tá? Amou o mundo. E cabe a nós levarmos o Evangelho ao mundo. Se você está aqui hoje é porque alguém um dia saiu da sua casa, do seu país, do seu meio e veio trazer o Evangelho até você. Então, queridos, eu quero conversar com você quais são as características dos que são chamados para ficar. Ou seja, você. Eu vou falar para mim, vou falar para você. Tá bom?
4 coisas. E eu quero a ajuda de vocês para isso. Primeira característica dos que são chamados para ficar. Visão. Tá? Visão. E eu vou, deixa eu ver aqui, quem é que, um voluntário, o de camisa amarela ali para mim, isso. Toda vez que eu falar visão, você levanta assim e nós vamos falar visão, tá certo? O que eu quero dizer com visão? Certo? Igreja, o que eu quero dizer com visão? O que é isso? Primeira coisa, nós precisamos enxergar o mundo à nossa volta com um olhar de Deus. Não com o olhar do mundo. Me chama a atenção, se você abrir a sua Bíblia em Mateus 9:36, Mateus 9:36, Vitor, diz assim: vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus não viu as multidões e falou assim: nossa, como estão vestidos mal, ai que mau gosto de roupa, fora de moda. Não. O Senhor Jesus via o coração das pessoas. O Senhor Jesus via através das pessoas. O Senhor Jesus via que pessoas estavam aflitas, exaustas. E isso produziu compaixão para as pessoas. Nós vamos começar a ver o mundo com uma visão espiritual. A ONU fala a respeito de Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Nós vamos pensar em desenvolvimento espiritual, IDE. Ou seja, a nossa tendência é achar que países que estão bem economicamente, estão bem em termos de vida espiritualmente. Engano, total engano. Meus irmãos, a rica, a educada, a culta França tem menos de 1% de crentes no Senhor Jesus. Menos de 1%. Pessoas ricas, que têm tudo, estão morrendo e indo para o inferno. Mas é difícil para nós isso. Se a gente vê alguém passando aqui no BMW, no Mercedes, tem alguém aqui na cidade que tem Mercedes? Tem. Passa esse cara do Mercedes, a gente fala assim: oh, coitado. E ele não fala assim. Lá no fundo fala assim: ah, se fosse eu. Está percebendo? O nosso olhar é um olhar para esse mundo, um olhar humano, material, local, baixo. Nós temos que ter uma visão do mundo diferente. Eu tenho que olhar para a necessidade espiritual, meus irmãos. E nós aqui, você que foi chamado para ficar, você precisa olhar para o seu vizinho, para a sua cidade, para o seu país, para o mundo, com uma visão que Deus tem. Não é ver o mundo economicamente, socialmente, não é ver o mundo racialmente. Nossa, aqueles suecos, loiros, olhos azuis, lindos de morrer. Ai, que bom. Ai, coitado daqueles pretinhos que estão lá morrendo de fome. Esses suecos sem Jesus e esses pretinhos sem Jesus vão para o mesmo lugar. Ou se esses pretinhos aceitarem a Jesus e esses suecos lindos, loiros e de olhos azuis não aceitarem, vão para o inferno e esse vai para o céu. Precisa mudar isso. Então a primeira coisa que eu preciso mudar é na minha cabeça a forma de ver o mundo. O crente no Senhor Jesus não vê o mundo como o mundo vê. O mundo vê só debaixo do sol. Aliás, amanhã eu vou falar sobre esse negócio de acima ou embaixo do sol. O mundo só vê daqui para baixo. Nós temos que ver acima, além. Então a primeira coisa é visão.
Me chama a atenção como quando a igreja de Antioquia começou, chamaram Barnabé para ser o pastor ali, e ele chega em Antioquia, e olha só, eu vou ler, Vitor, Atos 11, 24 e 25, tendo Barnabé chegado, Atos 11, 24 e 25, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus. Esse é 25 ou é 24? Porque ele era homem bom, cheio do Espírito Santo. Não. Então, um para trás. 23. Era esse. É difícil de admitir, mas eu estava errado. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Barnabé chega em Antioquia e ele não vê o tamanho da igreja, o prédio, se a igreja era desse, mas ele vê a graça de Deus, ele vê o invisível, ele vê o espiritual. Gente, nós precisamos começar a aprender isso. Então eu preciso ver através. Se é rico, se é bonito, se é feio, isso passa. O importante é saber o compromisso que aquele povo, que aquela pessoa tem ou não tem com o Senhor Jesus. Ok? Então, primeira coisa que nós precisamos ter, você for chamado para ficar, nós precisamos ter visão. Igreja, todo mundo junto, nós precisamos ter visão. Muito bem. Segunda coisa, muito importante, se você foi chamado para ficar, nós precisamos ter oração. Quem vai ficar com oração aqui para mim? Isso, lá, por favor, isso. Oração. Então, quando eu falar oração, você levanta aqui e todo mundo fala. Segunda característica ou função missionária de quem fica é oração. Colossenses 4:3 diz assim, Colossenses 4:3: suplicai ao mesmo tempo também por nós. Quem vai suplicar pelo apóstolo Paulo? Quem fica. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra portas à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estamos algemados. Olha, Paulo estava preso e o pedido de oração é para ele ser solto? Não. Pessoal, Deus abra as portas para que a gente possa pregar o evangelho. Se você for chamado para ficar, você tem um trabalho. Atenção, trabalho. Se chama oração. O ouvinte se chama oração. Ore. Mas é trabalho. Isso quer dizer o quê? Você tem que organizar. Você tem que ter horário. Você tem que ter uma lista de oração, um lugar. Você entra, esse lugar pode ser sua cozinha, seu quarto, seu banheiro, onde for. Agora eu vou trabalhar. Celular, fora. Porque eu vou conversar com alguém muito mais importante do que qualquer outra pessoa que me ligar. E aí você vai trabalhar. Você vai orar. Nós lá precisamos muito da sua oração cá. Muito. Ore por sabedoria. Ore por fidelidade aos missionários. Ore por santidade. Ore por bons relacionamentos. Ore por proteção. Ore por sustento. Ore. Irmãos, eu conheço um missionário que, quando ele estava se preparando para ir para o campo missionário, ele buscou parceiros de oração. Falou assim: você quer? Eu vou para tal lugar. Você quer ser meu parceiro de oração? Você se compromete a orar por mim? Sim. Para cada um que falava assim, ele tinha uma tabuinha
escrevia o nome dele e ele escrevia o nome de quem se comprometeu para orar. Então dava uma tabuinha para um e guardava. E ele conseguiu mais ou menos umas 200 pessoas, uns 200 parceiros de oração. Chegando em África, ele pegou um tipo de um caixote assim, de madeira, e colou essas tabuinhas dos lados, em cima, e esse era o caixote que ele levava para pregar o Evangelho. Quando chegava num lugar, colocava ali o caixote, subia em cima daquele caixote e sobre as orações dos irmãos pregava a palavra de Deus. A gente prega, vocês oram. Nós precisamos das suas orações. Se for chamado para ficar, você tem um trabalho, você tem um horário. Por favor, se organize, ore por nós. É muito importante. Nós precisamos de oração de vocês. Estão entendendo? Então, primeira coisa, primeira característica do que é chamado para ficar é... Segunda característica, oração. Terceira característica de quem é chamado para ficar. Esse aqui é especial. Quem é chamado para ficar, a terceira característica é contribuição. Contribuição. Você? Peraí, deixa eu perguntar. Quanto é que você dá para missões? Sua mãe às vezes dá um dinheirinho para você comprar um sorvete, não dá não? Um doce. Nem isso. É Renata, né? Renata, mas nem um pãozinho de queijo, Renata? Nada disso? Agora eu vou deixar para vocês. Pãozinho de queijo você dá. Um dia você não come pãozinho de queijo e dá para missões. Queridos, a nós que vamos, nós temos que trabalhar. Temos que lutar pela pregação fiel, verdadeira, completa do Evangelho de Jesus. Com sabedoria, correndo riscos, às vezes. Mas não dá para a gente se sustentar. Eu sou proibido de trabalhar em Moçambique como religioso. Não posso. Então, alguém daqui nos sustenta lá. E são crentes que foram chamados para ficar. Vamos ver alguns versículos. Olha só. Mateus 6, 21. Por favor. Mateus 6, 21. O que diz em Mateus 6, 21? Vai para o 20 para mim, por favor, Vitor. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubos. 21. Por quê? Onde está o teu tesouro, aí está também o teu... Vitor, é isso mesmo que está escrito? Não é onde está o teu coração, está o teu tesouro? Talvez seja a versão. Será que é a versão? Deixa eu ver a minha Bíblia aqui. Alguém, por favor, confere, porque está meio esquisito. Porque geralmente a gente fala assim, não, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro, não é verdade? Mas aqui está falando o contrário. Por favor, o meu representante mais próximo da minha querida África, por favor, leia para mim. Agora vocês vão ouvir a versão verdadeira. Olha só, Mateus 6, 21, por favor. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então está igual lá? Está igual, pastor. Está bem? Pior que na minha também. Então está certo. Sabe o que Deus está falando? Aonde tiver o seu investimento, aonde está o teu interesse. Não me vem falar que você ama a Deus, que você gosta, que Jesus é prioridade, mas deixa eu ver, me mostra o seu investimento. Onde é que você está pondo o seu dinheiro? Quanto é que você paga de Netflix? Quanto é que você paga de roupa?
Quanto é que você paga de sapato? Calçado, né? Bolsa, né? Então, gente, aonde estiver o seu tesouro, vai o seu interesse. Aonde é que você está colocando o seu tesouro? Em coisas eternas ou em coisas que se gastam? A cada 3 anos eu venho para o Brasil e aí eu aproveito para fazer exame médico e tal, e às vezes comprar algumas coisas. Eu tenho um celular e o meu sobrinho, acho que foi antes de ontem, eu estava mostrando meu celular, eu disse, você tem um negócio para o carregador aqui? Oh, eu tenho sim, tio. Aí ele mostrei e falei, não serve. Ô tio, tá na hora de trocar esse celular, tio, tá muito velho. A gente troca de equipamento, às vezes porque precisa, outras vezes porque a gente quer ficar para trás. Onde é que está o seu tesouro? Aonde tiver o seu tesouro, o seu investimento, é onde de verdade está o seu coração. Isso que a Bíblia está dizendo. A palavra de Deus fala que vocês me mandaram, o apóstolo Paulo falando, vocês me mandaram ajuda quando tive necessidade. Isso é Filipenses. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Irmão, deixa eu contar para vocês. Por 28 anos eu fui pastor, 20 em Atibaia, na igreja, e eu tinha o salário da igreja. Davi participava dessa administração aí. Sempre vivi com isso. Quando entendemos que Deus estava nos chamando para ir para a África, como é que é isso, né, essa história? Igrejas e irmãos que voluntariamente se ajuntam e se comprometem a nos sustentar. Só isso. Eu não tenho nenhuma grande empresa, ou uma organização, ou a palavra da Bíblia. Não. Cada um levanta mantenedores. E aí, eu ficava pensando assim, quem me garante que esse pessoal vai manter o seu compromisso? Ninguém. Se eles quiserem parar, eles podem parar? Podem. O que acontece com eles? Nada. Irmãos, eu estou há 15 anos em Moçambique. Nunca me faltou nada. Porque irmãos que foram chamados para ficar têm sido fiéis e generosos com o nosso sustento lá. Aí se pergunta assim, o que eles ganham com isso? Humanamente, nada. Nada. Eu tenho gente lá de Mogi, tem gente de Itajubá, tem gente que manda por lá. Então, abençoe o pessoal através de nós em Moçambique. Isso é contribuição. Isso é dar de si. E é interessante que contribuição não tem nada a ver. Vai falar de alguém aqui? E é interessante porque isso não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com coração. Por exemplo, eu tinha uma senhora de uns 90 e tantos anos que me dava R$14 por mês. Eu achava a coisa mais linda. Tinha outra que era dos salgadinhos. Pastor, eu faço salgadinhos, então eu vou fazer um pouquinho mais por mês para mandar para o senhor lá.
é bênção para quem contribui, não é só para quem recebe. Então, a contribuição tem a ver muito mais com o seu coração do que com a sua carteira. Então, quem é chamado para ficar, você tem funções, você tem um trabalho missionário. Primeira característica é visão. Segunda característica, Oração. Terceira, Contribuição. muito bem. Muito bem. Terceira, a última característica de quem é chamado para ficar. Envolvimento. Agora vou pegar aqui. Envolvimento. Involuntário. Aqui. Certo? Isso. Então, quem é chamado para ficar, não basta apenas orar, mandar sua oferta, mas é necessário envolvimento. Envolvimento. 2 Timóteo 1,4, por favor. Olha o apóstolo Paulo. 2 Timóteo 1,4. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Outro versículo, por favor. 2 Timóteo 4, 11 e 16. Olha o versículo 11. Não, 2 Timóteo 4, 11. Somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Vocês estão notando um apóstolo Paulo sensível? Carente? Queridos, um missionário não é super crente. Ele tem necessidade. Ele é gente. E você que foi chamado para ficar, deve se envolver com o missionário. Dá uma ligada para ele. Pega o WhatsApp e de vez em quando dá uma ligada para ele. Eu me lembro, tem um pastor que tem uma igreja que nos ajuda, e ele falou assim, de vez em quando ele me liga pelo WhatsApp, fala assim, pastor Carlos, eu estou só ligando porque eu quero orar com você. E ele ora comigo. Outro, quando a gente chega, né? Quando a gente vem de lá para cá, tem comidas que a gente gosta aqui que não tem lá. Por exemplo, bife à milanesa. Aí eu tenho uma querida irmã, certo? Eu não vou citar nomes, que me conhece há muito tempo. Aí eu cheguei aqui na casa dela hoje, e adivinha? Oh, vocês não sabem quanto tempo fazia que eu não comia bife à milanesa. Então, irmãos, um envolvimento como pessoa. Vou contar uma história para vocês. Eu estava já há algum tempo fora do Brasil, me preparando para o campo missionário, no campo missionário. E um dia eu recebi pelo correio um envelope desse tamanho. Quando eu abri, era uma série de folhas sulfites, um desenho da classe de crianças de 3 e 4 anos da Escola Bíblica Dominical. Pastor, isso aqui nós oramos por você, e as crianças fizeram um desenho seu para vocês e estou mandando para vocês. As crianças oraram por você. Já viu o desenho de criança de 3 e 4 anos? É aquela arte moderna, você não sabe se é assim, se é assim. Irmãos, eu estava longe de casa, longe dos meus, longe das crianças. Eu estava longe, eu estava com saudade, às vezes a sensação de que eu estou sozinho. Eu peguei colei assim do lado da minha mesa de trabalho, eu olhava para aqueles desenhos, chorava.
Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu tenho crianças orando comigo. Então, eu queria que vocês entendessem que assim como o apóstolo Paulo tinha necessidades, muitas vezes, de cuidado, de companheiro, o missionário também tem. E você que foi chamado para ficar, precisa se envolver um pouco mais. É uma coisa simples. Faz muita diferença. Pastor, está tudo bem? Uma ligada, uma frase. Ou manda uma mensagem, hoje de manhã aqui em casa, oramos por vocês. Faz diferença. Você demonstra um cuidado. Cuidado. Se puder, visite o missionário aonde tu vive. Você vai entender muito mais as coisas. Receba o missionário quando estiver no seu país. Envolva-se com o missionário. É muito importante envolvimento. Ok? Então, você que foi chamado para ficar, é necessário você ter uma função. São 4 as características. Vamos ver o seguinte. O pessoal que está... Vem cá. Todo mundo que está com o cartazinho, vem aqui na frente, para a gente relembrar. Isso. Vem cá. Isso. Isso. Você fica aqui, embaixo. Aqui. Isso. Você fica aqui. Isso. Você. Então, quando eu falar, você mostra a letra. Então, primeiro é... Não, a letra. Primeiro é... Visão. Segundo é... Oração. Terceiro é contribuição. E deixa eu te ajudar. Assim. E o quarto é com você. Essa é a sua função. Você tem uma função em missões. Você que fica orar como trabalho, precisa contribuir e precisa se envolver com o missionário. Amém? Amém. Obrigado, viu? Muito obrigado. Para terminar, conta-se a história de um missionário, muitos anos atrás, num país muito perseguidor, perseguia o Evangelho, e esse missionário foi fazer uma viagem para chegar num porto e pegar um navio. A cavalo, sozinho, tinha que pernoitar perto de um rio. O chefe de uma vila, perseguidor do Evangelho, contratou um matador e falou: olha, eu queria contratar o seu serviço. Aquele missionário que fala desse tal Jesus aí, prega a Bíblia, vai dormir sozinho, estou sabendo, um tal de apaga ele, mata ele, tá tudo certo. Tá bom? Tá. No lugar certo, estava lá o matador atrás da pedra. Chega o missionário, na hora de matar o missionário, em vez de ele estar sozinho, ele estava com outros 15 homens fortemente armados em volta dele. O matador ficou pistoleiro, ficou com raiva. Aquele cara que me contratou mentiu para mim, onde já se viu? Isso não se faz, e tudo mais, ficou bravo. E ele foi lá e conversou bravo com a pessoa, mas ele falou: como é isso e tal. Aí, o missionário, dormiu aquela noite, continuou a sua viagem, chegou até o porto. O matador não se aguentou, foi encontrar com o missionário lá no porto, antes de ele pegar um navio para ir para o seu país. E falou: ô missionário,
Por favor, o senhor não me conhece, mas eu conheço. O senhor sabia que eu fui contratado para matar o senhor? Me disseram que o senhor ia estar dormindo na curva do rio, tal. É verdade, dormi lá mesmo. Pois é, eu sei, estava lá, atrás da pedra. Só que me disseram que o senhor ia estar sozinho, mas quando eu fui matar o senhor estava cercado de 15 homens fortemente armados. E eu? Eu vi, estava lá. Eu estava sozinho. Não vem com essa não, eu sei, o senhor estava lá, cercado. Tá bom. O missionário entrou no navio e voltou para o seu país por um tempo. Visitando igrejas, visitou uma igrejinha, e lá nessa igrejinha ele contou essa história. Meus irmãos, no dia tal, eu estava fazendo uma viagem, vim aqui para o culto e tal, e foi contratado um matador, e depois ele veio falar comigo, ele disse que eu estava, ia me matar, mas eu estava cercado de 15 homens fortemente armados, mas eu estava sozinho, foi muito estranho isso. Aí o pastor falou assim, desculpe, missionário, que dia que foi isso mesmo? Foi dia tal. Aí o pastor levantou e falou assim, os homens que vieram naquela nossa vigília de oração, nesse mesmo dia, por favor, fiquem em pé. 1, 2, 3, 13, 14, 15. Lá, naquela igrejinha, estavam os guerreiros de oração, que fizeram diferença na vida e no ministério daquele missionário. Nós precisamos de vocês. Vocês têm uma função de enxergar o mundo com os olhos de Deus, de orar com o trabalho, todo dia, organizadamente, de contribuir generosamente e de se envolver com os missionários. E a obra do Senhor vai caminhar. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a fazer a obra dele de forma completa, cada um fazendo a sua parte. Amém? Muito bem. Irmãos, vamos ficar em pé? Vamos estar orando, oremos. Senhor, agradecemos, Senhor, pelo privilégio de sermos teus servos. O Senhor tem propósito, Senhor, em nossas vidas. Que possamos, Senhor, viver intensamente, dependentes de Ti, conforme a direção da Tua palavra, conforme a unção do Teu Espírito, para que possamos ter uma dedicação de coração, uma dedicação intensa, Senhor, para que possamos, Senhor, suprir Teu exército, os Teus obreiros, aqueles que estão à frente na batalha. Que possamos ser aquele quartel-general, Senhor, dedicado em oração, que enxergue, tenha discernimento, Senhor, do seu papel, e que se envolva e possa estar ajudando o Senhor naquilo que é necessário. Para isso, ó Deus, que tudo isso possa ser como fruto do Espírito, algo produzido pela ação, Senhor, da Tua Santa Palavra e do Teu Espírito em nós, porque isso vai glorificar o Teu nome. Grato, Senhor, pelo privilégio de servir, agradecemos, Senhor, a Tua igreja, agradecemos os irmãos e todos aqueles que foram amados por Ti e resgatados pelo Teu sangue. Amém. Assim nós oramos no nome de Jesus. Grato, Senhor, pela mensagem de hoje, que nos fortaleceu, nos edificou e nos deu um sentido de propósito de vida.
Assim oramos no teu nome, Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.